Nós já estamos ao vivo no Instagram. Vamos ver. Ainda não estamos ao vivo no YouTube. Bom, já estamos ao vivo no YouTube. Vou dar uma olhadinha aqui. Já estamos ao vivo no Instagram. Para você que está no YouTube, você está me vendo aí, bonitinha, certinha. No Instagram, eu te convido a virar a sua tela, porque hoje a nossa transmissão está sendo Instagram, Facebook e YouTube. Já tem gente chegando aqui no YouTube, que legal. Que legal. E tem gente chegando. Você que está chegando aí, pode ser no Instagram ainda, porque eu tô vendo várias pessoas, ó. Joana, Brunella, Pastora Adriana Félix, querida. Então, coloca para mim de onde você é, só para eu saber. De onde você é, qual é a sua cidade e também por que você se interessou por essa aula aqui sobre as 3 atitudes poderosas que vão salvar seu casamento. Ok. Neraci. Então, tô loura, né? Não é muito não, é porque quando eu escovo o cabelo ele fica assim. Beijo, querida. Obrigada por estar aí. Facebook também já está online. Eu quero mandar um beijo para essa turma aí do Facebook. Ok. Bom, deixa eu ver. Estou com o caso de uma amiga da família que conseguiu sair da crise da angústia e tentativa de suicídio. Oh. Gente, tem alguém da Turquia, é isso mesmo? Que legal. Bom, gente, hoje é a nossa live class, nossa aula online, é sobre as 3 atitudes poderosas que vão salvar seu casamento. E nós estamos começando, você que já me acompanha aí nas redes sociais, você sabe que eu tenho falado bastante sobre ansiedade e o programa de famílias. Eu estou retomando esse programa, pedido de várias pessoas. Então, eu vou começar novamente agora, trazer conteúdo sobre casamento, sobre família, sobre essa instituição, esse projeto que eu tanto acredito e confio. E hoje eu vim falar sobre as 3 atitudes poderosas que vão aí salvar seu casamento. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. Já tem algumas pessoas aqui no YouTube. Eu não consigo ver ainda as pessoas do Facebook, mas consigo ver as pessoas aqui do Instagram. É isso, gente. Quero dar boas-vindas a todos. Obrigada por você estar aqui. E eu não estou sabendo ainda da cidade. Que cidade você é? Vocês estão me ouvindo direitinho? Se o som tá bom? A gente está fazendo uma transmissão ao vivo. É a primeira vez que eu estou fazendo essa transmissão em vários canais. Então, caso aconteça de tudo cair, só espera um pouquinho que a gente reconecta e começa de novo. Ok? Só te peço esse pouquinho de paciência com a minha inteligência tecnológica aqui. Bom, vamos lá. Belo Horizonte, muito bom. Já estou vendo Belo Horizonte, Rio, Espírito Santo. Ai, que legal. Espírito Santo, Belo Horizonte, Rio. A Nessa está no Espírito Santo. Wellington em Belo Horizonte. A Adriana está no Rio, eu acredito.
Deixa eu ver. Adriana, não recebi sua mensagem ainda, vou dar uma olhada, tá? E vocês outros, de onde são? Bom, eu queria te convidar uma coisa. Eu gosto, isso é uma prática minha. Eu gosto de ter papel e caneta na mão para poder anotar aquilo que é insight, aquilo que se conecta com as coisas que eu estou pensando. Então, eu quero te sugerir também. Eu não sei se você já tem aí papel e caneta na mão. Se não tiver, corre aí, pega, porque eu quero que você anote, grife, risque essas 3 dicas poderosas que podem salvar seu casamento. E eu queria dizer também uma coisa. Você que vai ficar comigo até o final, tenho certeza que vai. No final tem um presente para você. No final tem um presente para poder te dar, mas eu só posso entregar no final. E aí eu preciso que você entenda todas as coisas que aconteceram aqui hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar. As 3 atitudes poderosas que vão salvar aí o seu casamento. Antes de eu começar a falar, eu quero me apresentar. Meu nome é Karine Zanon, para quem não me conhece, quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou casada há 21 anos, tenho 2 filhos lindos, uma menina de 17 e um rapaz de 14. E a primeira coisa que eu costumo dizer que foi o meu projeto mais intenso, o meu projeto mais perfeito, o meu projeto mais apaixonado foi constituir uma família. Eu sou psicanalista já há 19 anos, eu sou arteterapeuta há 17 anos, eu sou formada em comunicação social e sempre gostei muito da área do desenvolvimento humano. Fiz formações de Master Training em Programação Neurolinguística, fiz formações de coaching, fiz formações em neurosemântica e me especializei em inteligência emocional. A área de família sempre foi uma paixão para mim, porque eu costumo dizer que tudo aquilo que machucou a gente no passado pode nos ajudar a ajudar outras pessoas no futuro. Então foi assim, aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho 21 anos de casada, mas a minha história não foi sempre feliz. E aí, com o passar das nossas lives aqui, eu vou falando um pouco mais dessa minha história nessa área. A área de casal, de casamento, relacionamento, família, ela virou uma grande paixão na minha vida depois que eu quase perdi a minha. Depois que eu quase perdi o meu casamento, minha família, enfim. E depois que eu consegui reconquistar a minha família, já a minha relação com meu marido já estava basicamente acabada. O meu caçulinha tinha 1 ano, a Luísa tinha 4, a gente estava basicamente terminados e alguém cuidou de nós. E a partir daí, não só eu como ele, a gente foi em busca de entender o que a gente podia fazer mais por nós e pelos nossos filhos. Porque a gente acreditava que a gente tinha uma responsabilidade com aquelas 2 crianças. E talvez você que lida com família ou que vive aí num relacionamento, na família, com filhos, talvez você tenha esses mesmos sentimentos que eu. Do quanto é frustrante a gente chega uma fase quando as crianças são pequenas, a gente tá com a vida desorganizada. Quanto que isso é frustrante? Quanto que a gente queria viver um grande amor? Quanto a gente queria, quando a gente decidiu se casar, quanto que a gente não queria viver um conto de fadas? E a gente sabe que relacionamento não é conto de fadas e a vida não é só feita de mar de rosas. Eu sei, é assim. Mas, enfim, a partir desse momento que
que eu tive meu casamento reconstruído, eu e meu marido criamos esse trabalho chamado Famílias de Alta Performance. De 14 anos para cá, a gente começou a trabalhar com casais e de lá para cá a gente nunca parou de trabalhar com casais. Eu estou há 1 ano e meio dedicando um pouco mais do meu tempo para a área da ansiedade, por conta dessa revolução que está acontecendo de informação, né, no Brasil e no mundo, e as pessoas me demandaram muito esse assunto, mas família para mim é o seio, é o berço de onde se sai adultos, que inicialmente crianças, né, mas adultos inteiros que vão fazer diferença na sociedade do amanhã. Então, essa é a Karine, que aqui vos fala. É isso. Bom, a razão dessa aula, por que eu escolhi esse tema para começar a voltar a falar sobre relacionamento, né? Por que eu escolhi isso aqui? As 3 atitudes poderosas que vão salvar o seu casamento. Porque eu vou observando o quanto à minha volta, o quanto as pessoas que a gente atende, as pessoas que estão com a gente nos semestres, né, de grupos terapêuticos, o quanto as pessoas vivem quase que as mesmas coisas. Pessoas reclamando que já não tem mais a mesma paixão, já não tem mais o mesmo envolvimento, que depois que os filhos chegaram, não consegue dar conta de ser mãe, de ser esposa, de cuidar da casa, de cuidar do marido, de trabalhar, de resolver problemas. Então, as pessoas estão... a gente vai observando, né? Pessoas que vão ficando cada vez mais desgastadas com esse dia a dia, com essa loucura que está sendo os últimos tempos, né? E por conta disso, eu separei essas 3 atitudes. Essas 3 atitudes para as pessoas que estão passando, por exemplo, naquela fase do relacionamento onde está havendo a chamada famigerada incompatibilidade de genes. O casal já não está se entendendo como se entendia no passado. Aquela família, aquela mulher que depois de um dia intenso de trabalho, chega em casa e aí ela tem a impressão que vai descansar, mas ela não consegue descansar porque a casa está revirada. E eu não estou falando da bagunça exterior, não estou falando da bagunça da casa propriamente dita, das louças, das camas, não é disso. Eu estou falando da falta de alinhamento que está acontecendo, de não ter paz, dos lares não estar sendo o porto seguro das pessoas. Eu tenho observado pessoas que já chegam dentro das suas famílias colocando o foco somente nos problemas, só nas piores coisas que o filho adolescente faz, que o marido que não ajudou, que a esposa que não fez o jantar ideal. Então, as pessoas estão adoecidas nesse sentido porque estão colocando só o foco naquilo que é problema. E aí vai gerando medo de fracassar, medo de perder a família, medo de uma separação, medo de não ter a vida que sonhou, né? Não ter o equilíbrio, a felicidade, a vida plena que sempre sonhou. Então, são pensando nesses pontos, né, que eu observo todos os dias, eu pensei em trazer 3 pontos, 3 atitudes que eu entendo como atitudes simples. Não quer dizer que são fáceis de fazer, mas simples para poder salvar aquilo que foi a decisão inicial, que foi de se casar, de ter uma família. Então, nessa aula, eu quero te trazer clareza de como essas coisas todas podem entrar nos eixos a partir do momento que a gente entende quais são as nossas prioridades. E aí é nesse momento que eu penso que essas atitudes elas vão nortear, né? E o que você vai aprender aqui nessa aula online, só para você ficar ligado, eu não sei se você já está aí com papel e caneta na mão. Primeira coisa, como é que é para ter uma família
um relacionamento, uma vida equilibrada. Então, primeiro ponto é como ter, né, essa vida equilibrada, família equilibrada, relacionamento equilibrado. Depois, é como dar um pontapé inicial para mudar tudo aquilo que você não está satisfeita no seu relacionamento a dois, no seu relacionamento com filhos, no seu relacionamento aí dentro do seu seio familiar. E aí é a gente observar assim a fundo o que pode ser feito, né? E a terceira coisa é como detectar as suas quais são aí, né, as suas prioridades, como é que está acontecendo, e aí colocar foco naquilo que precisa ser o mais importante. A gente cai muito nessa armadilha, né? De esquecer quais são as prioridades depois que a gente casa, depois que a gente se relaciona. Então é isso. Eu quero só que você tenha em mente que o objetivo dessa aula são três, né? É você entender, você nortear e você agir. Anota essas três palavrinhas aí, entender, nortear e agir. São as três palavras que eu penso que vão dar corpo aqui na nossa aula. Bom, a primeira atitude, e eu já quero, antes de eu falar da primeira atitude, eu quero dizer o seguinte, se você tiver alguma pergunta para fazer, eu não sei se você está aqui no YouTube, se você está no Instagram, pode deixar a perguntinha, que se eu não conseguir responder hoje, eu vou capturar ela para a gente poder, de algum momento, eu responder. Então, vamos começar, não sei se você já está aí com papel e caneta na mão. Então, a primeira atitude, sobre essas três atitudes que são poderosas para poder salvar seu casamento, a primeira delas é que você assuma as rédeas. Você precisa assumir as rédeas. Você precisa tomar para si. Ah, Karine, mas num casamento tenho duas pessoas, marido e mulher. Então, gata, eu vou te falar uma coisa. Alguém precisa começar. E se você é a pessoa que está aqui, gastando o seu tempo, ouvindo o que eu estou falando, porque está interessada em melhorar alguma coisa na sua relação, então pega você, assume você as rédeas. Pega você aí, porque o que você precisa entender quando eu falo de assumir as rédeas é, se tem alguma coisa que você não está satisfeita, a minha pergunta para você é, o que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo? Qual é o passo que você está dando em direção à mudança que você quer que aconteça? Então, a primeira atitude, toma para si, assume a rédea. Ah, mas eu não posso mandar no outro. Eu não estou te falando para você mandar no outro. Eu estou falando para você entender. Nesse momento, para você entender. Por isso que eu falei, o primeiro ponto, o ponto principal desse primeiro nível, dessa primeira atitude, é você entender o contexto. Porque enquanto você estiver colocando a culpa no outro, enquanto você estiver esperando que o outro faça qualquer coisa que você sabe que precisa mudar no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, nada vai acontecer, pelo simples fato de você estar sentado esperando. Então, primeira coisa, assume a rédea. E aí, eu quero te dizer que, quando você assume a rédea, você starta, você inicia. Você dá o primeiro passo em direção ao próximo nível que você vai estar. Porque o quanto que eu conheço de gente que está sentou em cima do problema, deitou em cima do problema e não quer mexer no problema, não quer observar e fazer nada para mudar, porque está cansado de pedir para o outro mudar, para o outro melhorar o comportamento, para o outro melhorar o relacionamento, para o outro ser mais carinhoso, para o outro fazer mais, e enfim, diversas reclamações. A gente tem na vida dois, né? Só que o meu convite aqui é para você entender o que está acontecendo. É você sair desse limiar aí do problema e dar uma olhada por detrás dele, para ver o que você pode fazer para você, de fato, dar um
dá uma levantada nisso. Quando você assume a rédea, não quer dizer que você vai ser heroína ou herói, não quer dizer que você vai pegar essa rédea para si e você vai dar as cartas, que você vai mandar, que você... Não. Quando eu falo para você assumir as rédeas, é para você entender que pé que tá. E aonde você não está satisfeito. Em que área do relacionamento? Relacionamento tem muitas áreas. Qual das áreas do relacionamento você não está satisfeita? E qual dessas áreas que você não está satisfeita que você vai tomar uma atitude relacionada a isso? Qual é a prioridade que você está dando para o seu relacionamento, para a sua casa, para a sua família, para o seu filho? Nós estamos vivendo tempos de muito consumismo. Nós estamos vivendo tempo que as pessoas estão precisando cada vez mais ter coisas. Comprar o celular da última geração, comprar o eletrodoméstico lá da última geração. Mas eu estou te chamando aqui para você observar que pé que estão as coisas, em que pé estão as áreas da sua vida que você não está satisfeita, em casal, em família, e listar isso. Porque a partir do momento que você olha para essas áreas e entende que você não está satisfeita, só a partir desse momento que você vai poder olhar para a área e falar assim, o que eu posso fazer nessa área? E eu não estou dizendo que você vai ter todas as respostas agora. Pode ser que você não tenha todas. Mas, por exemplo, deixa eu falar, é muito simples se eu te falasse sobre a área sexual, mas eu não quero tratar da área sexual. Deixa eu dar um exemplo. Na família, como é que está a área das finanças? O dinheiro de vocês é separado, é junto? Como é que vocês, como é que vocês lidam? Vocês têm planilhas? Vocês têm sonhos em conjunto? Vocês poupam em conjunto? Ou você, como algumas mulheres que eu conheço, compra roupa escondido para o marido não saber e, de alguma forma, está burlando aí o acordo que vocês têm com relação à finança? Eu estou só dando um pequeno exemplo. E na área dos filhos? Vou pegar outro exemplo. Na área dos filhos, o que você não está satisfeita nessa área? Os filhos te obedecem? Eles estão te ouvindo como voz de comando? Você e o marido não entram em acordo na hora de corrigir? Porque às vezes, se você não entrar em acordo na hora de corrigir o filho, eu tenho um ditado que eu ouço há muito tempo. Comando dividido, tropa desleal. Acho que eu li isso no livro da Arte da Guerra, não tenho certeza. Comando dividido, tropa desleal. Se o casal não entrou num acordo relacionado a como lidar com as questões relacionadas aos filhos, eles vão ouvir a voz de comando de quem? Do pai ou da mãe. E aí vocês dão na mão das crianças a faca e o queijo para eles poderem... porque a gente acha que criança por ser criança é inocente. Não é. Eles sabem manipular, né? Então a gente dá a faca e o queijo para eles burlarem as regras, sendo que a culpa é nossa. Eu te dei um exemplo da área das finanças, eu te dei um exemplo da área dos filhos, eu posso te dar N exemplos. Mas eu vou parar por aqui, porque eu quero que você reflita. Eu não sei se você tem papel e caneta, se tiver, anota aí. Qual é a área da sua vida, da sua vida em família, do seu relacionamento, que pode melhorar? Às vezes você pode falar assim, Karine, eu tenho um bom casamento, meu marido me ama, eu amo. Mas isso é suficiente? Isso é suficiente para sustentar um casamento? Isso é suficiente para a gente ter vida plena? A gente viver em abundância, em prosperidade? E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de finanças. Estou falando de prosperidade. Então, lembrando, primeiro item, entender. Entender. Primeira atitude, assuma as rédeas. Pega para você o boi pelo chifre e observa o que você não está satisfeita, em que área. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que você vai fazer, você, nessa área, para melhorar? Não é o outro, não. Nem a TDR, porque agora eu não estou te convidando a nada disso. Eu estou convidando você a fazer uma reflexão. O que você vai fazer nessa área que você não está satisfeita para você poder mudar, fazer alguma coisa diferente. Ok? Vamos para a segunda atitude? A segunda atitude é entenda os porquês. Nossa, Karina, achei que você fosse falar uma coisa mais... Entenda os porquês. Por que eu estou falando entenda os porquês?
é o seguinte, não existe fracasso, existem resultados. Então, não dá para a gente falar que a nossa relação está fracassando. A nossa relação tem o resultado daquilo que a gente investe nela. Não dá para dizer que a criança está mal criada, que a criança não obedece, que isso é um fracasso. Isso é um resultado daquilo que eu estou investindo, o tempo que eu estou investindo nessa educação. Não dá para dizer que a vida financeira está um fracasso. Dá para dizer que a minha vida financeira é o resultado das minhas escolhas. Ah, Karine, mas meu marido está desempregado, isso não foi escolha dele. Ok, eu entendo que tem coisas que estão extra a nossa decisão, né? Vamos dizer. Mas quando eu falo de escolhas, é como que a gente tem escolhido, o que a gente tem escolhido, em que a gente tem escolhido focar, em que a gente tem escolhido, da forma que a gente tem escolhido viver. Então, não dá para dizer que o relacionamento fracassou, ou que o relacionamento está fracassado, ou que está fracassando. Não existe fracasso, existe resultado. Então, para que você observe quais são os resultados, para você tirar essa nuvem de fracasso da cabeça, você precisa entender quais são os porquês. É nesse momento que a gente precisa cessar, sanar o mimimi. Nesse momento a gente precisa parar de falar, coitado de mim, as coisas estão difíceis. Isso é um mimimi. O que eu vou fazer sabendo que os tempos, nós estamos vivendo tempos na economia aí que está tempos instáveis, mas o que eu vou fazer diante dos tempos instáveis? Eu preciso, eu, Karine, tá? Não sei o que você vai fazer, mas eu, Karine, eu preciso gastar menos. Se a economia não está estável, eu preciso tomar atitude. E qual é a minha atitude? É aquilo que eu posso fazer, gastar menos. Estou te dando um exemplo. Então, eu tenho que sair dessa zona de reclamação, de mimimi, de ai, coitada de mim, as coisas não andam, fulano tem uma vida perfeita, a minha não é. Eu preciso entender, eu preciso entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Por que a minha vida financeira está assim? Porque eu tomei determinadas atitudes, porque eu fiz determinadas escolhas. Por que minha vida sexual está do jeito que está? Porque eu fiz determinadas escolhas. Por que os meus filhos não estão obedecendo como deveriam obedecer? Porque eu fiz determinadas escolhas. Então, quando eu começo a entender qual é a minha parte na história, a parte que me cabe desse latifúndio, eu não estou dizendo que é romântico, e não é romântico, mas eu começo a entender os porquês. Eu trago para o meu colo aquilo que eu chamava até agora de fracasso, e a partir do momento que eu trago para o meu colo, eu começo a observar de perto para entender. E quando eu paro para entender, eu começo a perceber que tem coisas que eu poderia fazer e eu não estou fazendo. Em diversas áreas. É isso. Primeiro a gente precisa entender. Depois que a gente entende, a gente precisa ter um norte. Para que lado que a gente vai? Mas a gente precisa ter esse entendimento. Antes de eu terminar essas questões do segundo ponto, eu quero lembrar você, eu quero te convidar a ficar comigo até o final, que eu tenho um presente, é um teste que eu vou deixar para você fazer, e é um presente meu, mas eu só posso te entregar no final. Então, fica aí. Bom, como eu estava dizendo que não existe fracasso, existe resultado, eu preciso começar a observar na comunicação, na minha fala, na forma com que eu lido com as pessoas que eu amo. Como tem sido a minha comunicação? Como que eu tenho tratado as pessoas que eu amo? É porque a gente, lá no trabalho, lá fora de casa, a gente tem uma tendência a estar tudo bem, né? Feliz, tudo bem, porque você está precisando de produzir. E quando você chega em casa, você já não tem mais essa obrigação de carregar a máscara do tudo bem. Quem é você quando chega em casa? Você é aquela amiga
aquela amiga alegre, sorridente, que conta a história, que ri, ou quando você chega em casa, você tira a sua capa, né, da amiga legal, da profissional exemplar, e aí quando você chega em casa, o que você dá para aqueles que te amam? Você traz o quê? Como você trata? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas ações? Quais são os seus pensamentos quando você chega em casa? Quais são os seus sentimentos quando você chega em casa? O que você acredita quando você chega em casa? Você chegou no seu lugar de paz? Você chegou no lugar onde você vai agora sentar, descansar? Ou que você chegou no meio do inferno, ou que o inferno vai começar? Então, não existe fracasso, existe resultado da nossa comunicação, das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não existe fracasso, existe resultado. Tem uma frase de Henry Ford que fala assim: o fracasso é a oportunidade, deixa eu ler, eu anotei aqui para não errar. O fracasso é a oportunidade de começar de novo inteligentemente. Henry Ford escreveu isso. E aí, ele usa a palavra fracasso e eu vou parafrasear ele. Essa observação do resultado é a oportunidade de eu começar de novo de forma inteligente. Eu vou trocar a frase dele que fala que é o fracasso, eu vou trocar por a observação no resultado, o olhar para o resultado, a oportunidade que eu tenho de começar direito, de fazer de novo, só que de uma forma inteligente, de uma forma certa. Ok? E, bom, já que você está, eu imagino que você esteja aí com papel e caneta na mão, eu queria te fazer, antes de eu te falar do terceiro ponto, eu queria te fazer 3 perguntinhas. O que você vai fazer com essa informação? Certamente, quando eu estou dizendo aqui para você de alguma área da sua vida que você não está satisfeito, ou que não está tão boa como você gostaria, te vem alguma área na sua mente. E o que você vai fazer? Aqui a questão não é se a sua vida vai mudar. Aqui a minha pergunta é: o que você vai fazer para mudar aquilo que você não está satisfeito? O que você pode fazer para mudar? Por que você pode mudar? O que você vai estar, a partir de agora, empenhada, disposta a fazer para ter um resultado diferente desse resultado que você está tendo? O que você vai estar disposta, a partir de agora, para deixar de fazer para ter um resultado diferente desse que você está tendo? Anota aí, se você tiver papel e caneta. Esses insights, essas perguntas que eu te faço, elas podem te gerar insights. E eu acredito que possa te gerar insights porque um dia geraram insights na minha vida. Quando eu ouvi coisas semelhantes no passado, essas frases elas me enquadraram. E eu fiquei muito grata à pessoa que me fez essa pergunta, porque parece uma pergunta tão besta, só que eu não tinha parado para me fazer. Então, eu espero que você tenha algum insight relacionado a isso. Vamos para o terceiro ponto? A terceira atitude é atitude poderosa. Essa é a mais poderosa de todas. Já deixei ela por último por conta disso. A terceira atitude, eu vou chamar ela atitude super poderosa para você salvar o seu casamento, é você entrar em ação. Nossa, achei que fosse falar outra coisa, Karine. É você entrar em ação. Não há nada mais poderoso do que isso. Você entrar em ação para você fazer a mudança que você deseja. Pô, Karine, onde é que fica meu marido nisso? Onde que fica meu filho adolescente que está mal criado nisso? Agora, em lugar nenhum. Agora eu estou chamando você, para você ter 3 atitudes poderosas para salvar, transformar o seu casamento.
Se for bom, ok, para algo muito melhor. Se não tiver tão bom assim, para transformar em algo excepcional, incrível. Eu quero que você entenda, a partir desse momento, que qualquer pequena mudança, pequeno passo, pequeno hábito, o pequeno, qualquer coisinha pequena que você fizer é melhor do que você não fazer nada. Eu não estou dizendo que a sua pequena mudança desse tamaniquinho vai mudar a sua história, mas ela é o primeiro passo. E uma jornada de 1000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Uma jornada de 200 mil quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Nós não podemos esquecer os pequenos passos. Porque a minha avó já dizia que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Minha avó falava isso. Aquela gotinha de água, como que pode, né, furar uma pedra? Porque é pequena, mas é constante. Então, eu estou te convidando a ter atitudes pequenas, pequenos passos, pequenas coisas. Não tô te chamando para grandes ações. Pequena, a começar de você. Começa, e aí eu quero te fazer um convite. Quais têm sido as suas prioridades? Como que você tem dividido o seu tempo? De que jeito você está dividindo o seu tempo? Porque eu costumo dizer que o presidente dos Estados Unidos, o Papa e eu, nós três, nós temos 24 horas por dia. Como é que você tem organizado o seu tempo? Karine, o que tempo tem a ver com relacionamento? Tem tudo. A gente precisa entender como que a gente está organizando o nosso tempo, que é aquilo que a gente tem disponível, para a gente poder dar atenção devida para as áreas que a gente precisa dar. O ser humano ele é sistêmico. Não adianta eu ser bem-sucedida profissionalmente se a minha relação com o filho não está boa. Não adianta. Não adianta eu ter rios de dinheiro se a minha relação com o marido não está bem. Não vou me sentir feliz. Então, a gente precisa entender que a gente pode começar, dar um pontapé inicial, organizando o tempo, entendendo como que a gente vai fazer para dar conta de tudo que a gente precisa dar conta. Mulher tem que ser mãe, esposa, amante, profissional, amiga, filha, enfim. E mais um tanto de papéis. Tem mulheres que são líderes na igreja. São muitos papéis. Se você não iniciar do início, do começo, organizando o tempo, você não consegue determinar algumas ações. E pensando nisso, nessa organização de como está, eu queria que você fizesse um raio-x. O raio-x é como que está dividido o seu tempo hoje? Você tem coisas urgentes. As coisas urgentes que acontecem na sua vida, elas tomam conta de todo o seu tempo? Será? As coisas urgentes, elas tomam a sua agenda por completo? Nas coisas urgentes, você deixa de estar com a família para poder resolver um problema do trabalho? E as coisas circunstanciais? Aquelas do dia a dia que não tem para onde correr? Quanto delas que você tem dedicado à sua vida? E as coisas importantes, como que elas estão? Elas estão realmente, você está realmente dando a verdadeira importância? Elas estão realmente organizadas dentro da sua vida de uma forma importante? Eu ouvi uma vez, algum tempo atrás, eu ouvi o Sérgio chegou para minha filha, meu marido, né, se chama Sérgio,
ele chegou para minha filha e falou assim, ela devia ter uns, não sei, uns 4 ou 5 aninhos. E a minha filha mais velha, ela viveu muito de perto toda aquela desorganização que estava na nossa vida, aquele casamento, eu não posso nem dizer destruído, mas desorganizado, sabe? Sem controle. Ela viveu muito isso. E quando ela tinha uns 4 ou 5 aninhos, Sérgio perguntou para ela assim, filha, qual é a hora que você mais gosta de ficar com o papai? E ela respondeu, a hora que eu mais gosto, pai, de ficar com você é quando você me leva no médico. E quando ela respondeu isso para Sérgio, o coração dele partiu, ficou arrasado. E aí ele vira para ela e fala assim, mas por quê? Que a hora que você mais gosta de ficar com o papai? Ele achou que ela fosse falar, na hora que você me leva a tomar sorvete, para ele falar assim, vamos tomar sorvete. Ou então, quando você me leva no cinema, ou seja, ele não pôde fazer nenhum convite, ele teve que engolir aquilo, e aí ele foi perguntar, mas por que você gosta mais de ficar com o papai quando o papai te leva no médico? E ela, desde pequena, muito, muito sabida, ela virou para ele e falou assim, é porque nessa hora só tá eu e você não tá no celular. Tem 13 anos que a Luísa falou isso para Sérgio. De lá para cá, a vida dele, a prioridade dele mudou com relação às crianças. E a minha pergunta para você é, o que você vai esperar acontecer na sua vida para você dar a devida importância àqueles e àquilo que é de fato mais importante? Eu quero, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tá, último ponto aqui na minha colinha. Ao perceber como você está, você vai precisar de reorganizar para iniciar da forma correta. E assim eu termino aqui o nosso encontro, a nossa aula, dizendo que é preciso entender para assumir as rédeas, é preciso nortear, trazer-se para o centro para entender os porquês, e é preciso agir, entrar em ação e agir para mudar tudo aquilo que pode ser mudado a partir dessa reflexão. Daí você vai ter 3 pequenas atitudes que são poderosas para salvar o seu casamento. E eu não estou falando de casamento que está na beira do abismo, não. Estou falando de casamento, de relacionamento, de vida a dois, de vida com filho, de ser uma mãe presente, de ser uma pessoa plena dentro de casa, que é o seu lar, o lugar que você escolheu para amar. É isso. Essas 3 atitudes. Se você ficou comigo até agora, deixa eu ver quem tá. Alguém tá fazendo uma perguntinha aqui, ó. O Wellington. O Wellington tá dando a contribuição dele lá no Instagram. Forte, hein? E hoje isso é muito comum nos casais. Mas dá para mudar. Dá, Wellington. É simples, não estou falando que é fácil, é simples. Dá para mudar. A gente só precisa tomar as rédeas, entender em que momento o outro entra nessa história. Depois, faz a sua parte. Se a culpa do seu casamento tá ruim, 95% é do outro, toma conta dos seus 5%. Melhora os seus 5%. Aquilo ali que é o seu 5%, se for isso, toma conta daquilo ali, melhora, toma atitudes. Você não vai ter fracasso, você vai ter resultados. Melhora as ações para poder melhorar os resultados. Se você ficou comigo até o final, eu quero te dizer que eu vou deixar um PDF para você. Deixa eu ver, eu não sei exatamente, mas vai ficar aqui um PDF para você baixar. Esse PDF é um teste. É um teste, eu aplico nos meus treinamentos, ele é um presente para você, porque ele é você observar
Que pé que você tá? Como é que está dividido aí o seu tempo, principalmente para aqueles que você ama? O que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial? Você vai ter um raio-x de como tem sido a sua vida, as suas escolhas. A partir do raio-x, o que você faz? Toma decisões, toma atitudes, muda aquilo que não está legal, dá um pequeno passo e aí você pode fazer diferente. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu queria poder ficar aqui falando mais, mas eu trouxe hoje para você. E semana que vem eu estou preparando outro assunto muito legal para a gente, para poder trazer semana que vem. Eu amo fazer essas lives, então eu vou manter essas lives aí, aqui de forma semanal. Quarta-feira, nesse mesmo horário, 4h15, eu vou estar aqui ainda falando sobre. Quarta-feira minha vai ser dedicada às questões relacionadas a casais e família. Vou ficando por aqui. Obrigada por você que me acompanhou no Instagram, no Facebook e no YouTube. E se você quiser, deixa aí um comentário, uma pergunta. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa. Dá um like, compartilha com os amigos. Não fica essa informação só para você, não. Pode ter uma pessoa que você gosta aí, que esteja precisando ouvir um pouquinho disso que eu falei. Se fez algum sentido para você, me deixa saber. Escreve lá para mim, Karine, fez sentido. Ou então, diga que não concorda, que eu vou continuar falando sobre esse assunto. Tá bom? Beijo grande. Foi um prazer estar aqui. Te espero até quarta-feira. Até. Tchau.